De imediato, então, eu passo a palavra aos procuradores do denunciado, prefeito Cláudio Gonçalves, assim, a fim de que diga a essa comissão o que ele tem a falar em sua defesa. Uma palavra, os procuradores. Bom dia. Primeiro eu quero pedir mil desculpas a vocês. Eu tenho uma dificuldade muito grande de respirar ainda com essa máscara e falar ao mesmo tempo, então eu vou tomar liberdade de não respeitar a distância aí. Eu quero desejar bom dia ao presidente, ao relator, aos demais vereadores dessa casa, a assessoria qualificadíssima na questão jurídica aqui que a gente fomos constituídos no fim da semana passada e acompanhamos a constituição dos atos, os pareceres e ficamos muito satisfeitos em ter uma assessoria muito qualificada e solícita também, que ontem fomos muito bem atendidos pela assessoria dessa casa. Primeiro, eu queria fazer algumas ponderações muito breves assim, sobre o momento que Farroupilha está passando, até pela nossa experiência em atuar em questões que envolvem o decreto 201/67 e as câmaras de vereadores. Primeiro, quero externar o nosso mais absoluto respeito ao papel de cada um dos parlamentares que estão exercendo suas funções ofertadas aí através do voto popular, de acompanhar e apurar denúncias que chegam nessa casa. Isso não é uma ofensa a ninguém, nem mesmo ao prefeito, é uma missão precípua dos vereadores. No entanto, a nossa defesa, nós vamos ter contatos aí mais diários, vai ser uma defesa também muito leal a esses princípios aí constitucionais. E o decreto 201/67, ele é um decreto muito peculiar, poucas pessoas no Brasil conhecem ele a fundo, a forma procedimental do legislativo, entender ele. E o Rio Grande do Sul ainda é um pouquinho mais diferente, porque não é usual, poucas cidades, aqui a nossa jurisprudência é muito pequena ainda em relação. Então eu queria consignar que o 201/67 ele tem que ser observado de acordo com os princípios gerais do direito, de acordo com a Constituição Federal, sim o CPC subsidiário para as infrações políticas administrativas, o CPP para os crimes de responsabilidade, que não é o caso da Câmara de Vereadores. E aqui hoje, especificamente, há um desrespeito a um dos princípios gerais do direito. Inclusive, trazendo um fato concreto, aqui em Caxias, na cassação do prefeito Guerra, tem uma das poucas liminares que ele teve obtida foi em função de um ato que nem esse, onde a comissão processante ela insistiu na ideia de ouvir o prefeito e, após a oitiva do prefeito, ouvir as testemunhas. Então, o depoimento do prefeito é matéria de prova. E, por ser matéria de prova, ele não pode ser confrontado com as testemunhas que vão depor ali adiante. Então, o nosso protesto aqui, a nossa consignação, é no sentido de que primeiro seja ouvida as testemunhas e depois a oitiva do prefeito. Isso de forma muito respeitosa, só o que a gente vai precisar, caso não seja atendido esse pedido, é a formalização disso por escrito, para que a gente possa, a partir disso, juntamente com outros elementos que nós já identificamos nos aspectos formais das duas comissões, fazer a nossa primeira incursão judicial. Então, agradeço a oportunidade, não sei se meu colega quer contribuir de alguma forma, e a não vinda do prefeito se dá por orientação técnica da defesa, nesse sentido que acabei de externar. Obrigado. Obrigado pelas considerações, doutor. O senhor sabe que, como o senhor mesmo pontuou, nós temos uma assessoria jurídica muito capacitada, que está seguindo estritamente os princípios constitucionais do devido processo legal e da ampla defesa.
Tanto é que essa manhã aqui é a quarta oportunidade que essa comissão está sentada nessas cadeiras aguardando o denunciado. Quarta oportunidade. Vocês estão chegando agora. Nós estamos nesse processo há mais tempo. Então, eu lamento que os senhores que foram nomeados na sexta-feira não procuraram no site da Câmara de Vereadores, que está todo o processo está lá, todas as degravações das atas e todas as defesas prévias do prefeito. Se os senhores tivessem feito esse trabalho, a sua colocação agora não teria acontecido. Porque na página 246 da defesa do prefeito, que chegou até nós no dia 16 de março, que então ele tinha nomeado como procurador o doutor Antônio Augusto Meia dos Santos, ele diz o seguinte: logo, como se constata, sem maior esforço exegético, essa última fase expressa menção àquela primeira, no sentido de que o devido processo legal, para a ordem dos trabalhos, estabelece, para a ordem dos trabalhos de prova oral, primeiro o depoimento pessoal do denunciado, depois ocorra a inquirição das suas testemunhas arroladas. Isso, não sou eu que estou falando, isso foi um pedido do antigo procurador. Se o prefeito denunciado optou por alterar os seus procuradores, isso é uma decisão dele. E nós aqui temos, como os senhores bem sabem, um prazo decadencial de 90 dias para cumprir. Inclusive, numa recente decisão de um agravo que foi impetrado, nós fomos inclusive chamados a atenção, de certa forma, por termos suspendido os prazos durante um tempo em que a casa ficou suspensa. Porque nós temos a obrigação legal de seguir o Decreto-Lei 201. E discordo do senhor, doutor, de que se o Estado do Rio Grande do Sul teve poucos casos, a legislação é pública, a legislação está à disposição de todo mundo, cabe a nós estudarmos e respeitarmos os trâmites que lá está. Então, todos os documentos do início do processo até a data de hoje, e após a doutora Franciele me passa aqui que nós interferimos o pedido na página 255, que foi no despacho no dia 18 de março, a respeito da alegação de que o depoimento pessoal do denunciado deve ocorrer antes da inquirição das testemunhas, também não assiste razão. No devido processo legal, a plenitude da ampla defesa depende do acusado poder conhecer a acusação por completo e ter a possibilidade real de respondê-la em todos os seus termos. Nosso sistema consagra um dos aspectos essenciais do direito de defesa, o direito de falar por último. Tal situação foi sacramentada pelo STF e aqui nós narramos algumas jurisprudências. Mas para atender a solicitação do então procurador, nós revisamos a nossa decisão, porque foi reiterado o pedido para que o denunciado falasse primeiro que as testemunhas. Então, para ofertar todos os espaços da ampla defesa, mesmo sabendo que a ordem que o CPC nos orienta é o denunciado falar por último, atendemos novamente um pedido do denunciado. Então, eu peço aos senhores, na página 287 do despacho do dia 13 de abril, a fim de evitar maiores delongas e com a intenção de encaminhar o andamento do processo de forma ordenada, reconsidero a decisão exarada às folhas 247/257 e defiro
a tomada do depoimento pessoal do denunciado, antes de que se realize a audiência de instrução das testemunhas por ele indicadas. Então, senhores, nós sim conhecemos e estamos atentos a todas as exigências, não só do decreto-lei, mas também o rito que o CPC nos coloca. Mas aqui é mais uma demonstração que essa casa não está a caça às bruxas, e sim nós estamos fazendo, cumprindo a responsabilidade que nos foi outorgada nas urnas e empossada em 1º de janeiro de 2017, perdão. Então, eu peço aos senhores que estão chegando agora, que tomem par de todo o processo, que é público, desde o primeiro ato. Se os senhores saírem daqui agora, após assinar a ata, que eu peço que após a minha fala, encerrarei o processo, assinaremos a ata. Logo à tarde já estará, ou ainda de manhã, no site da Câmara de Vereadores, porque os princípios do artigo 37 aqui são cumpridos. Nessa casa são cumpridos. Então, senhores, peço que os senhores tomem pé do processo. Nós passaremos essa etapa com a não vinda do denunciado. Proporcionamos 4 oportunidades de ampla defesa nessa etapa. O denunciado, na primeira vez, estava em atestado médico. Na segunda vez, o procurador apresentou um atestado odontológico. E na terceira vez, mesmo recebendo a intimação, o denunciado organizou uma viagem a Brasília, após receber a notificação da confirmação da oitiva aqui nessa casa. Então, eu estou, como presidente da comissão, encerrando essa etapa. Seguiremos para a próxima etapa, aqui à tarde, a oitiva com as testemunhas, e após isso, faremos a degravação de todos esses atos e intimaremos o denunciado para as suas razões finais, seguindo o Decreto-Lei Municipal 201. Era isso, senhores. Um bom dia. Excelência, só uma questão de ordem, né, que a gente pode levantar, só para esclarecer um ponto que eu acho que é importante porque a comissão tem. Por gentileza, por favor. Em primeiro momento, nós, conforme peticionamos anteriormente, nós tivemos acesso, buscamos e tivemos conhecimento do conteúdo da defesa prévia, até porque característica da defesa é ser diligente quanto a esses pontos, tá? Nós não estamos aqui tentando se utilizar de algum tipo de torpeza, porque não é isso nossa forma de agir. Então, nós inclusive solicitamos, em razão dessa pandemia, que fôssemos concedido o acesso integral físico dos autos, para que nós verificássemos se havia ou não, até porque a casa não tem instituído aqui, pelo que nós temos conhecimento, o processo eletrônico. Então, para nós é importante o acesso integral, mas nós tivemos sim o acesso ao material que está disponibilizado no site, embora não substitua o material oficial que é impresso. E uma questão tão somente para fins de registro, e gostaríamos que constasse isso em ata, é que, independentemente do requerimento da defesa do procurador anterior, os direitos fundamentais, inclusive o direito à ampla defesa, ele é indisponível. E é por isso que nós temos um procedimento a ser seguido. Então, na medida que a gente pode dispor desses procedimentos, e nesse caso o prefeito não tem conhecimento técnico quanto a isso, a casa aí sim deveria ter então mantido a decisão de ouvi-lo ao final, certo? Então, eu não estou aqui trazendo para debate, mas tão somente para que nós possamos consignar em ata a resignação defensiva neste ponto. E tampouco nós viemos aqui justificar a ausência do prefeito. O que nós estamos dizendo aqui o prefeito não está comparecendo por uma orientação nossa em razão de algumas deficiências no rito que nós estamos observando, então somente para fins de defesa técnica. Obrigado, doutor. Então, já de pronto, eu vou atender esse pedido e estou marcando para amanhã às 13 horas a oitiva com o prefeito Cláudio Gonçalves. Então, senhores colegas da mesa, amanhã, então, às 13 horas, está deferido o pedido da defesa, para que o prefeito, eu só peço que os senhores formalizem esse pedido e a confirmação de imediato, né? Podemos disponibilizar computadores aqui para os senhores fazerem. Já ficam intimados, então, para amanhã às 13 horas,
já está definido o pedido para ouvir o prefeito Cláudio Gonçalves. Porque aqui, que nem eu reitero, nós não estamos a caça às bruxas, mas também não estamos aqui de passagem e fazendo o papel de boca. Sendo bem sincero, para quem me conhece sabe que como eu sou. Então nós precisamos respeitar o prazo decadencial, fazer o nosso papel, né, e os senhores fazerem os senhores e o denunciado fazer o dele. Então, as testemunhas 13h30 e amanhã a oitiva com o denunciado às 13 horas. Sinto-se intimado. Era isso que temos para essa oitiva. Um bom dia a todos.